Glória a Deus. Lucas, capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado aqueles dias, finalmente teve fome. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém, meus irmãos? Ausentou-se dele por algum tempo. Título da mensagem desta noite: estratégias do maligno, tentações e tentativas. Se você olhar para o livro de Mateus, capítulo 4, tem o mesmo relato. Só que a ordem aqui da tentação, a primeira ordem da transformar as pedras em pães, está igual. Só que na segunda tentativa dele na tentação, aqui em Lucas está diferente do que em Mateus. Em Mateus, ele leva ao pináculo do templo, depois leva para o monte e mostra as glórias dos reinos do mundo. Aqui está ao contrário, está invertido, aliás. Está que ele leva ao templo, ou a um grande monte, alto monte, mostra a glória dos reinos, e depois leva para o pináculo do templo e pede, fala: se tu és o Filho de Deus, salta daqui abaixo. E eu sempre gostei mais de usar o texto de Mateus, mas nessa mensagem eu vou usar isso daqui propositalmente, por causa de uma mensagem que o Senhor me deu, justamente essa que eu estou pregando nesse momento, que encaixou, como dizem, né, como uma luva para esse sermão desta noite. E vocês vão entender no decorrer da ministração. Queridos irmãos, essa frase final do versículo 13, ausentou-se dele por algum tempo. A sua versão, como é que está, irmão Célio? Como é que está aí? 13. Passadas que foram as tentações, até momento oportuno. Ausentou-se dele por algum tempo, na versão do irmão Célio, que é a revista aí atualizada, até momento oportuno. Por isso a razão desse texto: estratégias malignas, ou do maligno, tentações e tentativas. Olha só, o Senhor, batizado no Jordão por João Batista, cheio do Espírito Santo, João viu em forma corpórea de pombo, o Espírito descer sobre ele, e a voz do Senhor falar: este é meu filho amado. O Espírito leva Jesus lá para o deserto, para esse confronto mesmo. O primeiro Adão, lá no jardim tentado, caiu. O último Adão, a última esperança, a verdadeira esperança, a única esperança, Cristo Jesus, pelo Espírito foi levado para o deserto para ser tentado, pelo mesmo tentador que tentou Adão, Eva, e eles caíram. Ou seja, a raça humana caiu. E ele veio e se fez carne para vencer aquilo que nós não temos condições de vencer, para sermos o que ele quer que sejamos, de fato, a sua igreja, o seu povo. E nisso, ele vai até aquele confronto, naquele momento difícil, 40 dias sem comer, 40 dias no deserto. Não era ali um paraíso, era um lugar deserto, lugar quente, muito quente de dia, muito frio à noite,
perigo de animais, perigo de serpentes, perigo de escorpiões, perigo de lobo, perigo de leões, enfim, uma série de coisas. E ali ele estava. E de repente, já com fome, 40 dias sem comer, às vezes nós ficamos 40 minutos, parece que vai morrer, né? Nem é 40 minutos. E de repente, 40 dias, aí vem o tentador e diz, se tu és, a serpente sagaz aqui, né? Jogando, se tu és, caso tu sejas, será que tu és mesmo? Se tu és o Cristo, manda que essas pedras, dê uma ordem, dize às pedras que se transformem em pães. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é de toda a palavra, mas de toda a palavra que sai da boca, não é só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes nós estamos em dificuldades, em lutas, em perseguições, em tribulações, e ele vem sorrateiramente, mas você poderia fazer isso, ou fazer assim, ou fazer dessa forma, mas nós vamos com a palavra, está escrito na palavra, está escrito na palavra, está escrito na palavra, e usando a palavra, porque o Senhor Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. Ele poderia muito bem aí usar a sua natureza humana, divina e não sentir fome, mas ele se encarnou justamente para ser um ser humano, ser 100% homem, sentiu frio, sentiu calor, chorou. Teve momentos ali que ele ficou irritado com, por exemplo, aquelas pessoas no templo que estavam fazendo da casa do Senhor, casa de comércio, 100% homem. E para vencer por nós, o homem, o ser humano, a raça humana, porque o primeiro Adão havia falhado. Agora observe comigo. Se tu és o Cristo, transforma a pedra em pão. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, segundo o texto de Lucas, diferente do texto de Mateus, o diabo, ouça bem, o próprio Satanás, pega o Senhor e o transporta. Algo tremendo acontecendo naquele confronto. Há um monte muito alto, e do monte ele mostra as glórias dos reinos todos. A riqueza, o glamour, o sucesso, tudo que pode ter de bom no reino, de todos os reinos. Isso tudo eu vou te dar. Porque a mim foi dado e eu dou a quem quero. Todavia, tem que me adorar. Se prostrado me adorares, todos esses reinos, sua glória, sua riqueza, sua pompa, tudo será teu. Se prostrado me adorares. Aí o Senhor olha e diz assim, vai para trás de mim, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, só a Ele dará culto. Mas uma outra tentação, na tentativa de derrubar, na tentativa de fazer com que ele venha vacilar, levou a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse, se tu és, de novo, se tu és, salta daqui abaixo. Porque está escrito que dará ordem aos seus anjos para que não tropece com teus pés em pedra. Aí o Senhor diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o texto continua dizendo que ele foi-se, o Senhor, naquela peleja, naquela batalha, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, ausentou-se dele até momento oportuno. Ele continuaria. Agora, observe, uma coisa interessante. Quando eu meditava nesse texto, algo que o Senhor me deu aqui, eu quero compartilhar com os irmãos, que os mesmos elementos, ou as mesmas condições que nós vemos aqui, em outras situações, ele usou contra o Senhor. Não dessa forma, mas de uma forma mais agressiva, ou de uma forma agressiva. Porque não se esqueçam, ele ora é apresentado como a serpente, ora apresentado como dragão. Como serpente, ele é sorrateiro. Como serpente, ele é sagaz. Como serpente, ele é cheio das suas artimanhas. Muito embora, eu preguei aqui há poucos dias, o bem, o mal e o bom, a sua limitação foi deixada menor ainda. Nós pregamos aqui, ensinamos em 3 mensagens, o bem, o mal e o bom, explicando da queda progressiva, queda moral, depois queda espacial, a limitação da sua ação, porque a igreja proclama e vai avançando, por causa de Cristo, que fez isso, que é o cabeça da igreja que venceu. Mas ora ele vem sorrateiro, sagaz, ora vem com fúria, terrível. Observe, o mesmo elemento que ele diz para Jesus, transforma essas pedras em pães, se tu és o Cristo, transformem essas pedras em pães. E o Senhor diz assim, não,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esse mesmo elemento, pedra. Certa ocasião, lá no livro de Mateus, ou melhor, João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, você vê o relato de uma mulher apanhada em adultério, que levam até Jesus, e Jesus está ali, ele chega e fala, mestre, nós encontramos essa mulher, nós pegamos ela no ato de adultério, e vamos apedrejá-la. E o Senhor está ali escrevendo na areia, apende-se em direita e fala, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Do menor ao maior, todos foram soltando a pedra e deixaram. Ele olha para aquela mulher e diz, cadê os teus acusadores? Não tem mais ninguém aqui, só ficou você, né? Vai e não peques mais. Aquele que poderia jogar pedras, porque é o único de verdade que não tinha pecado e não tem, único, é a pedra angular de esquina, conforme fala no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. O que poderia, o único dentre todos ali que poderia jogar pedra naquela mulher, atirar pedras naquela mulher, ele é a pedra, a rocha, a pedra angular, sustento da igreja, a base, onde nós estamos alicerçados. Só que o inimigo, ele é sujo, como sempre falamos, ele, além de ser sorrateiro em outras ocasiões, ele é furioso. Observe, no livro de João, no capítulo 8, no verso 58 e 59. Vai comigo lá. João 8, 58 e 59. Eu vou ler rapidamente para seguir, para ganharmos tempo. João 8, 58 e 59 diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saindo do templo, passando pelo meio deles, e assim retirou-se. Vamos conectar aqui? O mesmo elemento que o inimigo usou lá, transforma essas pedras em pães. O mesmo elemento, as pessoas queriam apedrejar alguém para acusar Jesus. Porque se ele falasse, apedreja mesmo, tinha que levar as duas pessoas que estavam no adultério, não só a mulher, o homem também. Então seria uma forma de apanhar Jesus ali num flagrante da lei. E ele não, e eu sou a pedra que vou dar sustento para que os pecadores tenham base para sair do lamaçal de pecado, de charco de lodo de pecado, está firmada em mim, a pedra. Ele podia jogar uma pedra, mas ele não jogou. Mas ali na frente, no capítulo 8 de João, ele vai ensinando sobre a sua vida, a sua divindade de verdade. Lá no deserto, o diabo diz, se tu és, faz isso. E ele não tem que provar nada para o diabo, mas aqui em João, com os fariseus, com as lideranças, ele foi ensinando que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus como Pai, e eles ficaram tão furiosos, porque ele disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele ensina várias coisas, se o Filho libertar, vocês são livres. Vocês não são livres porque vocês não são filhos do Deus vivo, verdadeiro. E eles ficaram tão furiosos que pegaram em pedras para atirar nele. Ora, olha a conexão. Já que não quer transformar a pedra em pães, vai levar pedrada. Tentações e tentativas. Tentaram Jesus com aquelas pedras na situação da mulher pecadora e também aqui na fúria, como um dragão furioso. Já que não quer comer pedra, vai tomar pedra. Ele sai pelo meio deles e segue pregando o evangelho. Olha João 10, verso 30 e 31. João capítulo 10, onde ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele aponta ali dizendo, olha, o bom pastor dá a vida, mas aquele que é salteador, ele entra para outro lugar. Ele não está preocupado com a ovelha, porque o ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Esse ladrão desse texto aqui não é o diabo. Muito embora o diabo também faz isso, mata, rouba, destrói, estraçalha, mente, engana. No entanto, no contexto, o ladrão desse texto de João 10 são as lideranças, os fariseus, os religiosos. O ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E quando chega no capítulo 8, ou 10, aliás, verso 30 e verso 31. O verso 27, vai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai mas deu, e Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso aqui foi instigando a liderança. Ué, como é que vocês não ouvem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Se fossem minhas ovelhas, vocês me ouviriam. Porque as minhas ovelhas eu ganhei do meu Pai. E elas não vão ser arrancadas das minhas mãos. Porque meu Pai que me deu. Agora tem uma coisa. Vocês não podem ouvir porque não são do meu rebanho. Não são as minhas ovelhas. E ele chega no verso 30 e diz, eu e o Pai somos um. Lá, o adversário não tinha que provar nada. Ali está dizendo, ó, eu e o Pai somos um. Eu sou Deus.
E quando chega o verso 31, está escrito assim: os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Tentativa novamente para apedrejar. Lá no deserto, transforma em pão, não transformou. Não tem que dar conta para você, porque nós vamos viver de toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus estava dizendo ali, ó, vocês não ouvem a minha voz, porque vocês não são filhos do Deus vivo verdadeiro, não são as minhas ovelhas. E aquilo foi uma afronta. Ele falou, eu e o Pai somos um. A sua natureza humana, declarando a sua natureza divina. E eles ficaram tão furiosos que aquele elemento que o inimigo apontou lá para ele transformar, de novo, eles pegam em pedra e tentam, mais uma vez. Mas ele não podia ser apedrejado. A palavra não disse isso. Ele não ia morrer apedrejado. E ia como o cordeiro mudo. Para o madeiro, ele não ia ser levado a apedrejamento. Olha só, que coisa tremenda. Observe. Ele é a pedra. Atos 4, verso 11. Abre comigo aí. Atos, capítulo 4, e o verso de número 11. Glória a Deus. Olha isso. 4:11. Ele, quem? Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Falando novamente da liderança de Israel. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Vocês rejeitaram essa pedra. Falando agora de Jesus. Vocês rejeitaram essa pedra. Essa pedra agora é a cabeça de esquina. Verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, meus irmãos? Primeiro, tentação nas pedras. Transforma a pedra em pão. Não, eu sou a pedra. Se ele quisesse, claro que ele tem poder para isso. Mas ele veio em nosso lugar ser vencedor, vencer, para que nós nele fôssemos mais do que vencedores. Amém? 4 e verso 7 de Lucas. Olha comigo lá. Verso 6 e verso 7. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. No verso 5 ele fala que levou a um alto monte, né? E mostrou todos os reinos. Se tu me adorares, tudo será teu. Jesus disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não, se tu me adorasse prostrado, olha só, o adversário, Satanás, sagazmente, como uma serpente sorrateira, tudo será teu, se prostrado. Quer que você prostre, me adore. Quando você fizer isso, a Bíblia nos informa que em nosso derredor existe uma multidão de testemunhas. Imagina naquela cena. Se tu me adorares prostrado ali, você vai receber toda essa glória, esse reino. Não esquecendo que a antiga serpente, o dragão, também é o pai da mentira. João 8,44. E não se firmou, na verdade, desde o princípio. E o Senhor olha para ele e fala assim, ó, só o Senhor Deus nós vamos prestar conta, culto. Só a Deus prestamos culto. Conto também, né? Mas só o Senhor Deus vamos prestar culto. Onde eu quero chegar com isso? Olha só Romanos 12. Vai lá comigo. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o culto é um culto com inteligência. Quem você cultua, você tem que ter racionalmente o conhecimento de quem você cultua, ainda que o objeto, o algo cultuado, seja uma heresia, por exemplo, um ídolo, alguma coisa, mas na mente da pessoa, do adorador, do cultuador, ele tem uma consciência que, embora ele não conheça talvez a verdade, mas na mente dele aquele pedaço de madeira é um Deus, uma divindade, uma entidade que vai prestar culto. Então, para eu prestar culto, eu preciso de sã consciência.
Para eu prestar culto para Deus, eu preciso estar com entendimento esclarecido. O homem pecador não conhece. Veja bem, mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, verso 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos deu vida também. Além de tudo isso, nos dar vida, nos iluminou nossos olhos com o entendimento da palavra e da verdade. Então eu cultuo a Deus com esclarecimento, com entendimento. Para eu cultuar a Deus, eu tenho que estar sabendo quem é o Deus que eu cultuo. O Deus que eu cultuo é onipotente, onipresente, onisciente, pré-existente, soberano, Senhor, santo, Criador dos céus e da terra, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, governa todas as coisas. Esse é o Deus que eu sirvo. É uma consciência de um Deus soberano, bíblico, poderoso e eterno. No entanto, o que ele está dizendo ali, em outras palavras, qualquer um aceitaria esse presente. Se me adora, eu te dou tudo isso aqui, todo o reino do mundo, todas as glórias. É uma loucura o homem não aceitar. Muitos hoje, por muito menos, estão se vendendo. Muitos hoje, pregadores, estou falando de crente, se diz crente pelo menos, estão se vendendo por muito menos. Se apresentar um pouquinho só, já está entregando tudo, já está dando o aval e assim por diante. Como é que eu vou servir a um Deus? Eu tenho que saber quem é Deus, eu tenho que ter consciência, eu tenho que fazer com as minhas faculdades mentais lúcidas, esclarecidas, sabendo que eu sou um pecador e que eu preciso desse Salvador. O que é ser cristão? Entre outras coisas, é reconhecimento de que nós somos pecadores, que merecíamos o inferno, mas que Deus graciosamente nos resgatou. Então, tendo essa consciência, essa lucidez, essa palavra que estava faltando, essa lucidez, eu vou celebrar e vou cultuar a Deus. Eu tenho que ter consciência de que eu sou um pecador, agora pecador salvo por Jesus. Um pecador alcançado pela graça, que estava indo com a multidão para o inferno, e Deus foi lá e resgatou, pelo seu sangue precioso. Então eu tenho entendimento esclarecido de que Deus é Senhor, soberano, e eu presto culto a Ele. E se Jesus prestasse culto a Ele, na sua consciência estaria se rendendo não a Deus, mas Jesus, com consciência plena, gloriosa, evidente, disse, só ao Senhor prestarás culto. Está na palavra. E só prestamos culto ao Senhor. Mas não é uma loucura, em linguagem humana, natural e carnal, não é uma loucura alguém te oferecer tudo, poder. Por exemplo, eu tenho uma indústria, e eu quero te dar essa indústria, irmão Célio. Não é loucura você não aceitar? Célio, eu te dou essa minha indústria, essa fábrica aqui, ó, ela rende aí 600 milhões por mês. Vai ter uma diretoria, você vai ser o mandarim, o manda-chuva lá. É sua, mas você vai ter que negar o Senhor. Mas só negar o Senhor, você vai negar, depois você aceita de novo, mas você vai negar. Você vai negar, aí você, no seu raciocínio, você tem que estar lúcido para fazer isso. Ou não, né? Mas você tem que ter um entendimento, mesmo que errado. Vocês estão conseguindo pegar um entendimento aqui? Estão conseguindo pegar o raciocínio? Você tem que estar, mesmo que errado, você tem que ter um raciocínio para você adorar outro ser, ou fazer uma coisa dessas. Olha onde Jesus foi. Foi no monte, Marcos 3. Subiu ao monte, depois de um período de oração, chamou os discípulos, começou a chamar um por um, como ele quis. Marcos 3,13. E vieram a ele, os que ele quis, do jeito que ele quis, chamou os que ele quis. E os que vieram a ele, ele ordenou que fosse expulsar demônios, etc, 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 etc. E ele estava pregando o evangelho. Vai lá comigo para Marcos. Marcos 3. Ele estava ali, fazendo a obra, já tinha realizado algumas coisas. E quando nós chegamos em Marcos 3, ele envia os seus discípulos, né, dá autoridade a eles, melhor dizendo, chama Pedro, Tiago, João, todos os seus discípulos, capítulo 3, verso 13 em diante. Quando chega no versículo 20, olha aí, Marcos 3, 20, guarda isso. E foram para uma casa, quem? Jesus com os discípulos. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão, tanta atividade que tinha. Cura daqui, liberta dali, expulsa o demônio, faz muita coisa. Foram para uma casa, estava aquela, não tinha tempo nem de almoçar, nem de jantar, nada, tanto trabalho que tinha, era muito intenso, 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 intenso. Olha o versículo 21, olha isso, olha o que está escrito no versículo 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Não é uma loucura na mente, talvez, do inimigo ou de qualquer pessoa, alguém não receber um presente desse, é só dobrar o joelho e adorar, só se render a ele, pronto. Não é uma loucura você não fazer isso?
Só fazer isso, tudo é seu. E Jesus disse, não. É inegociável. Estou esclarecido, ele é esclarecido. E o crente lavado e remido é esclarecido, que só há um Deus. Por maior aflição, tem multidões de crentes que morreram no passado, século XV, XVI, XVII, morreram decapitados, queimados, esfolados, estrangulados, enforcados e crucificados de toda maneira que você possa imaginar. Porque não quiseram negar. A sua mente estava esclarecida, um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento e com conhecimento. Aonde eu quero chegar com isso? Olha bem, chegaram os seus, Jesus está pregando, afluiu uma grande multidão, chegaram os seus, que ouviram isso, e foram tentar prendê-lo. Sabe o que queriam fazer aqui? Os seus familiares queriam prender por quê? Dizendo, ele está fora de si, ele está louco. Nós temos que prender nosso irmão. Nós temos que prender esse rapaz porque ele está louco. Ele está dizendo que ele é igual a Deus, está dizendo que ele é filho de Deus. Ué, as pessoas não diziam, não é esse daí o filho de José o carpinteiro? Não estão conosco a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs? Aí ele vem dizer que ele é Deus, ele viu Abraão, ele... Como que... Não. E os seus, a sua parentela mesmo, seus irmãos, sua parentela. Olha uma estratégia aqui, ó. Você não quer a loucura. É uma loucura não querer os reinos. É uma loucura não querer os reinos do mundo e toda a glória, riqueza, e fama, e dinheiro, e toda a pompa. É uma loucura. Porque ele disse, só vou prestar culto a Deus. Mas ele foi taxado de louco. Bom, então você é louco. Você não quer essa riqueza, você é um louco. E os seus próprios, não estou dizendo que ele falou isso, mas vai conectando aí, ó. A sua família mesmo, os seus familiares, o julgaram por louco. Não é assim que acontece conosco, muitas vezes? Nós não somos seguidores de Cristo. 16:11 de Atos dos Apóstolos, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo, exemplares de Cristo. Se ao pai de família fizeram isso, imagina isso, imagina seus domésticos. Se ao lenho verde fizeram o que fizeram, imagina ao seco. Imagina se os chamaram de louco e imagina conosco como tem sido feito ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Muito embora hoje o número de cristãos evangélicos tem muito aí, mas na minha época de jovem, por exemplo, era uma zombaria conosco. Hoje nem tanto, mas era uma zombaria muito grande. E os seus irmãos, a sua família, a sua parentela foi para prendê-la. Olha a conexão. Transforma a pedra em pão? Não. Então a pedra vai para cima de você. Me adora. Não, é uma loucura te adorar. Loucura é prestar culto não ao Senhor. É uma loucura não me adorar e ter todos os reinos. Lá na frente, nem a sua família, nem a sua parentela acreditava nele. Vocês sabiam disso? Que a sua família foi para prender ele. Vamos pôr uma camisa de força nele, se fosse no dia de hoje. Vamos levar para o manicômio. Vamos levar para o Francisco e a Júlia, lá em São José dos Campos. Chuí. Aqui não sei se tem casa de manicômio. Aqui não sei se tem, mas lá em São José dos Campos tem o Chuí, tem o Francisco e a Júlia. Vamos deixar... Ele está louco, está dizendo que é Deus, que é igual a Deus, é uma loucura. A sua família, olha só, a fúria do maligno. Olha bem, Marcos 3, verso 31 agora. Na sequência, chegaram os escribas, chegaram algumas lideranças, alguns religiosos, disseram, esse aí tem Beelzebu, ele tem demônio. E começou aquilo lá. Como é que Jesus falou assim, como é que eu expulso Satanás por Satanás? Se um reino, olha bem, verso 24, 3, 24. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E a casa dele está ficando dividida contra ele. Estão entendendo isso, meus irmãos? Ele expulsa Satanás por Beelzebu por Satanás, expulsa os demônios por demônios. Olha só. E ele diz, se um reino estiver dividido, o meu reino neste mundo não está dividido. Olha só a sequência. Se uma casa estiver dividida, a casa dele começou a ficar dividida. Olha bem, sua parentela, sua família, seus irmãos não estavam acreditando, tanto que foram prender. Verso 21 de Marcos 3. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, também não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. E então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia.
com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Além de dizer que estava louco, sua família não acreditar nele, as lideranças diziam, tem demônio, está endemoniado, esse homem está endemoniado. Aí ele vem e diz assim, chegaram então, verso 31, chegaram então seus irmãos e sua mãe. Olha bem, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Começou a dividir a casa dele, mas qualquer que faz a vontade do Pai que o enviou, é irmão, é mãe, é família. Talvez nas nossas vidas perdemos a família, o familiar, algum ente, algum parente, por causa do Evangelho e por causa de Cristo. Dividiu-se ali não tem mais, porque ele disse, olha, eu vim trazer paz, não vim trazer, foi espada mesmo. Porque numa casa estarão 5 contra 3, numa casa que tem 5 pessoas, 2 contra 3, 3 contra 2. Essa espada é o seguinte, você tem a Cristo e as pessoas não vão aceitar você porque você é cristão. Os amigos vão deixar muitas vezes, mas qualquer um que está no Senhor, ele compõe a família de Deus. Qualquer um que está em Cristo compõe a família de Cristo. Lá na tentação, é uma loucura, qualquer um homem hoje, uma loucura não aceitar isso só para adorar Ele. Mas Ele veio aqui para nos fazer entender, esclarecidos, sair do reino das trevas, esclarecer nossa mente, libertar-nos do império do mal, das trevas do maligno, para entender e com um culto racional, tributar honra, louvor e glória só a Deus. Ainda que o chamaram de louco, como a nós nos chamaram e nos chamarão ainda, nós vamos até a espada, até a morte, até a sepultura, mas não prestaremos culto a outro que não seja o Senhor, ainda que nos chamem de loucos. Amém, meus irmãos? Olha bem, se me adorares, tudo te darei. Mas ele amarrou o valente, saqueou a casa, que somos nós, para nós servirmos ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1. É uma loucura. A sua família não entendia aquilo. É louco, é uma loucura, ele está fora de si, chamando discípulos. Antes era ele sozinho. Ele ia lá, fazia um negócio, fazia outro. Agora começou a chamar uma turma para andar com ele. E tem gente o seguindo. Não, vamos prender esse homem. Ele está fora de si. Uma estratégia terrível. Concorda comigo? Olha só, capítulo 1, verso 21 de 1 Coríntios. É uma loucura realmente. Olha só. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e o mundo jaz no maligno, o mundo não pode receber o Espírito Santo, só a igreja pode receber. Escuta isso. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pode parecer uma loucura, mas é pela loucura da pregação, que para o judeu, para o grego, para os nobres, para os sábios, para o entendido, mas isso não faz sentido alguém na cruz morrer, não faz sentido alguém ir para uma cruz, tudo ensanguentado, machucado, ferido, dilacerado com açoites, não faz sentido, é uma loucura não aceitar o reino, uma loucura não aceitar essa glória, é uma loucura estar anunciando e pregando e chamando após si outros ainda, é uma loucura, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém, meus amados? Aleluia. Olha agora para Marcos. Volta para Marcos comigo lá. Marcos não, Lucas, perdão. Lucas, capítulo 4. Lucas 4, verso 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, não tropeçará com os teus pés em pedras. Se tu és o Cristo, lá no pináculo do templo, se você pesquisar, você vai ver como é que era isso aí. Um lugar bem alto, salta daqui abaixo, está escrito que ao Senhor dará ordem aos anjos e não vai machucar o seu pé. Pode pular. E outra, as pessoas que estão lá embaixo, elas vão ver que o Senhor saltou daqui,
não se arrebentou, não se machucou, não feriu seus pés. Logo, vão acreditar que tu és Deus. Se tu és, você faz isso, não se machuca, as pessoas vão acreditar. Mas Jesus não precisava fazer, ele fez muitos milagres das quais as pessoas acreditavam. Mas mesmo com tanto milagre que ele fez, tem muitas pessoas que naquela multidão que recebia milagres, que viu milagres, que contemplou maravilhas tremendas que nós não vimos, que diante de Pilatos, quando ele apontou, quem vocês querem? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? A multidão, a uma só, disse, solta Barrabás. Solta Barrabás. Por isso que o texto é enfático, pela loucura da pregação, pelo poder do evangelho nós somos salvos. E a salvação é tremenda e gloriosa, e não se perde, é uma coisa linda que Deus nos dá, tremenda. Mas olha bem, só voltando um pouquinho aqui, lá em Marcos 14, 49, Marcos 14, 49, está escrito assim, todos os dias eu estive no templo ensinando e não me prenderam. Lembra agora há pouco que a sua família queria prender? Que houve situações de ser apedrejado, situações terríveis? Marcos 4,14 fala, todos os dias eu estive no templo convosco e não me prendeste, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Não foi apedrejado? Porque não estava na escritura. Não foi preso? Porque não estava na escritura, antes da hora. Agora em Marcos 4,9, salta daqui, teus pés não vão ser feridos. Não vão se machucar, pode saltar. Olha o que diz Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás saiu até ocasião oportuna, até tempo oportuno. Ele outras vezes agiu. Por isso eu estou me valendo dessa passagem para dizer que outras vezes ele se valeu para tentar novamente. Espaço, até tempo oportuno. Esse momento da mulher adúltera, agora. Esse momento que a sua família não crê, não acredita, agora. Esse momento que a liderança, os escribas, os fariseus não acreditam que ele... Peraí, está dizendo que nós não somos servos de Abraão, filho do Deus vivo? Somos escravos? Queriam apedrejá-lo. Eu e o pai, se é um com o pai, queriam apedrejá-lo. Estratégias, maneiras, formas. Sagaz e com fúria. Uma vez sagaz, outra com fúria. Agora pode soltar que seus pés não vão ser feridos, não. Olha bem. O que está escrito na palavra do Senhor vai se cumprir e se cumpre à risca. No livro de Lucas também, capítulo 4. Olha só comigo aí. Lucas 4, verso 14. Eu vou rapidamente aqui. Eu vou ler só alguns versículos e vou citando o que está escrito aqui. Olha bem. 4,14 de Lucas. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha para cá. Havia mais ou menos umas 450, 430, 35 sinagogas. Dependendo da cidade, tinha até mais de uma. Sinagoga era vamos dizer assim, porque no templo o culto era os sacrifícios, né, das 9, das 15, todos aqueles preceitos da lei, etc, 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 as festas anuais e assim por diante. E na sinagoga era como se fosse uma congregação assim, se reunia para ouvir a palavra. Aí o escriba sentava ali, estudava a palavra durante a semana e ensinava. Nessa ocasião, vencedor da tentação, ele vai na Galiléia e entra numa sinagoga no sábado, conforme o costume. E lá tinha mais ou menos esses moldes aqui. Tinha um lugar onde se lia e falava. Claro que a Bíblia não era assim, eram os rolos, né? Não era nem dividida em versículos, como nós temos. Eram rolos de papiros, etc., e de pergaminho. E podia-se alguém ler o texto. Na hora que se fazia isso, ele se levantou e achou, pegou o rolo e achou, porque não era versículo assim. Hoje nós temos um versículo, abre o celular aí na hora. Achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Segundo os historiadores, havia uma cadeira, não aquela que o que estava regendo o culto estava usando, ao lado.
E ele sentou-se nessa cadeira. Segundo muitos historiadores, essa cadeira, em muitas sinagogas, nem todas tinham, mas muitas tinham, a maioria, uma cadeira que era para o Messias. E essa cadeira que ele sentou, ele deixava ali para que quando o Messias viesse, sentasse. Mas na mente deles, o Messias viria como um governador poderoso, um guerreiro poderoso, libertaria a nação de Roma e assim por diante. Aí ele vem humilde, simples, filho carpinteiro, mas já estava vindo lá do deserto, vencendo a tentação. Ele vem e fala: hoje se cumpriu esta profecia diante dos seus olhos. E sentou-se naquela cadeira. E começou ali uma grande luta, uma grande batalha. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça. Mas diziam: não é este o filho de José? Aí ele começa a dizer, sem dúvida, verso 23, vocês vão me dizer esse provérbio: médico, cura-te mesmo. Verso 24, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Verso 27, e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, dizendo, ninguém vai entender, para quem é chamado, para quem... E quando chega no verso 28, diz assim, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lá no pináculo do templo, salta daqui, não vai te machucar o pé não. Não vou saltar. Ele vai na sinagoga, prega, anuncia, fala, hoje se cumpriu essa profecia. Ele vai anunciando, vai dizendo, vai estar um momento que vão dizer, médico, cura-te mesmo, lá na cruz. Tu não és o Messias? Desce da cruz. Salta daqui, não vai machucar seus pés. Está escrito, seus pés não vão ser feridos. Ele anunciou, hoje cumpriu essa profecia. Se enfureceram, levaram até um lugar para lançaram de lá. Lá, na tentação, sagazmente, pula. Lá, na sinagoga, o arrastaram para fora, com fúria para o jogarem. Tentações e tentativas, é o título dessa mensagem. Pode pular que seus pés não vão ser feridos. Mas ele não veio aqui para não ter os pés feridos. Ele veio aqui para ter os pés feridos. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, o verso 36 e verso 38, Jesus entra na casa de um certo homem que lhe oferece uma refeição, um momento ali de comunhão ali, ele entra, e de repente ele ali fazendo sua refeição, chega uma mulher, e por detrás dele começa a chorar, arrependida dos seus pecados, derramar lágrimas, beijar os seus pés, porque não é sentado em cadeira, é sentado no chão com os pés para trás, costume oriental. A mesa era baixa, não era alta. E quando ele sentado com as pés para trás, ela veio por detrás, derramou um unguento, um bálsamo cheiroso, perfumoso ali, perfumado, nos seus pés, beijava, ungindo os seus pés. Eu me lembro sempre quando eu leio esse texto, me lembro agora de Romanos 10, verso 17, né? Quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas, que anunciam a paz. Não é só os pés, no sentido só o pé, elemento pé, mas o pé, a caminhada, a vida caminhada daquele que anuncia. Seus pés não vão ser feridos, não, pode saltar. Ué, não vai ser ferido? Não quer? Não quer pular? Tentaram naquela situação ali da sinagoga, lançarem, precipitando de um precipício. Ele saiu pelo meio deles. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Deus, lá no Gólgota, lá na cruz, os seus pés foram feridos. Ora, você não quer pular e o seu pé não vai ser ferido? Mas lá na cruz, então, o seu pé vai ser ferido. Você não quer transformar a pedra em pão? Pedrada nele. Não tiraram pedra. Não quer realmente as glórias do mundo? Isso é loucura. Vão te chamar de louco. E assim a sua família o teve por louco. E o queriam prender. Lá naquele momento, salta, seus pés não vão ser feridos. Pode saltar. Tentaram de novo lá as lideranças religiosas. Ele saiu pelo meio deles. Mas lá na cruz, já que é assim, né? Não quer saltar, não quis saltar, seus pés não foram feridos. Mas aqui na cruz, seus pés vão ser feridos. No entanto, a palavra diz, Gênesis 3, verso 15, tu lhe ferirás o calcanhar e ele vai esmagar a sua cabeça. Os seus pés foram feridos, sim, de fato, lá na cruz do Calvário, mas a cabeça do diabo, a cabeça dele foi ferida, foi esmagada pelo poder de Jesus Cristo. Tentações, tentativas, tentou de todo jeito, mas não teve jeito, porque Jesus veio para fazer aquilo que ninguém poderia fazer, nem um homem, nem um anjo, um arcanjo, ninguém podia fazer isso. Lá na cruz seus pés foram feridos. Olha só, no livro de João, capítulo 12, verso 31 e verso 32. Vai lá comigo. João 12, verso 31 e o verso 32. Olha só o que diz a palavra do Senhor
E eu lhe convido para ficar em pé, para nós irmos encerrando. Para nós orarmos e irmos encerrando. João 12, verso 30, verso 31. Respondeu-lhe Jesus e disse: não veio esta voz por amor de vós, por amor de mim, mas por amor de vós. Depois você lê o contexto. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Toda a tentativa dele foi para que ele não chegasse à cruz, não fosse a cruz, não morresse. Agora observe. João 12. João 3. Quando o Senhor está tendo aquele diálogo ali com Nicodemos, ele diz: quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim. Lugar mais alto do que o pináculo, lugar mais alto do que os montes, lugar mais alto do que os reinos, lugar mais alto do que matar uma fome e saciar a sede, lugar mais alto do que ter os prazeres. Ele foi para a cruz, no meu lugar e no seu lugar. E também está escrito no mesmo salmo que o adversário usou, que é o Salmo 91, dará ordem aos seus anjos para que não tropece, não machuque seus pés. No mesmo salmo está escrito assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Com os pés feridos, sim, mas pisou a serpente. Para que nós tivéssemos vida e vida abundante, vida em Cristo. Não é riqueza financeira, não, Deus pode dar isso. Mas a vida que Ele não quer dar é essa: tirar do pecado, das trevas, do engano, do inferno que nós estávamos indo, e agora estar nele, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. A tentação, primeiro não deu certo. A pedreja, não deu, é louco, também não deu certo. Não, o pé não vai ser ferido. Vai ser ferido sim, vai ser ferido. Mas esmagou a cabeça de Satanás. Olha só, Filipenses 2, para eu encerrar. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Um lugar alto para ter fama, para ter riqueza, ele recusou. Um lugar alto para ter glória, para ter tudo, ele recusou. Mas olha isso. 2, verso 5 de Filipenses, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Não aceitou tentação, foi uma tentativa, foi a segunda, foi a terceira, no decorrer da sua vida, até uma ocasião oportuna, sempre estava chegando de um jeito de outro, tentando de uma forma de outra, ora usando as lideranças, ora de outra forma, todo jeito. Mas ele foi até a cruz. Não só os pés feridos, mas as mãos feridas, as costas feridas, a cabeça machucado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. O castigo que nos traz a paz, para hoje participarmos da ceia, celebramos a ceia do Senhor aqui. Nós estamos fazendo isso em memória dele, porque está escrito na palavra do Senhor: fazer isso em memória de mim. Mas memória de um morto, mas peraí, lá na eternidade vai ter uma multidão cantando, os anjos cantando, já cantam e louvam, na multidão vai estar cantando, e vai dizer assim: bendito é o Cordeiro que foi morto, aleluia. Ele tinha que morrer, ele foi até a cruz, ele foi até a morte. Não era uma fome que ia eu tirar, não era uma fama que eu ia tirar, uma riqueza que ia eu tirar, o medo de machucar, ou se apresentar, olha como ele flutua no ar, não cai, não machuca, saltou lá de cima. Não, ele não queria isso. Sensacionalismo. Tão somente na cruz do Calvário, ele nos deu a vitória.